Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. No Evangelho, o Senhor, em Marcos, no capítulo 9, os discípulos proíbem um homem que estava, em nome de Jesus, fazendo o bem, expulsando demônios. E então eles são orientados pelo Senhor, dizendo de modo maravilhoso, em palavras de sabedoria: não o proibais, pois ninguém faz milagres em meu nome para depois falar mal de mim. Ou seja, aqueles que vivem, que agem em meu nome e que vivem segundo o meu coração, eles têm a autorização, a autoridade, portanto, para agir conforme a vontade do Pai, para fazer o bem, para anunciar o reino de Deus, mesmo que não estejam do nosso lado. Vai dizer então o Evangelho, mesmo que ele não nos siga, ou seja, eles estejam perto de nós, como aqueles dois anciãos não estavam na tenda, mas no acampamento, não estando próximos, mas eles profetizaram. Aqui aquele homem que agia em nome de Jesus, que tinha um coração segundo o coração de Jesus, porque é isso que nós entendemos: ninguém faz milagre em meu nome para depois falar mal de mim. Se eu concedo em meu nome que possam agir, é porque estou no coração deles. Queridos irmãos e irmãs, não é todo mundo que diz o nome do Senhor que tem o Senhor no coração. Mas é bem verdade que devemos sempre glorificar o Senhor. Jesus mesmo vai nos alertar: aqueles que dizem Senhor, Senhor, curei, expulsei demônios, e o Senhor vai dizer: mas eu não o conheço. É assim que o Senhor vai alertar os seus discípulos e a todos nós para este grande perigo, porque nós podemos estar no Senhor, sermos batizados no Senhor, pertencer à igreja, operar maravilhas em nome do Senhor e não estarmos atentos, dando a graça de Deus, do Espírito Santo, para que as pessoas conheçam o Senhor, entrem no reino de Deus, tenham a vida eterna, mas nós mesmos podemos nos afastar da herança prometida. Como? E o Senhor então vai dizer: muito cuidado, mesmo vocês que estão perto de mim podem não estar comigo na vida eterna, na medida em que escolhem pecar. É assim que, infelizmente, foi interpretado de modo muito literal, muito concreto, essas expressões de Jesus. Então, se a tua mão te leva a pecar, corta; se o teu pé te leva a pecar, corta; se o teu olho te leva a pecar, arranca-o. Esta ideia não é que devemos nos mutilar, devemos sim tirar todas as circunstâncias e situações, comportamentos e, sobretudo, estilos de vida, decisões e escolhas que nos facilitam o pecado. Aqui o Senhor está dizendo que precisa haver um corte, literalmente um corte naquilo que nos leva ao pecado. Nós muitas vezes nos preocupamos com o pecado cometido, mas devemos estar atentos àquilo que nos leva a pecar, os meios, as condições, as circunstâncias que nos levam a pecar. Então, diante disso tudo, é melhor perder. Nada mais é fácil para nos levar ao caminho da perdição que a riqueza, que o luxo. Isso vai ficar muito claro, nos levar ao pecado e a perder a vida, perder o reino de Deus, como diz o Evangelho. Se o teu olho, se o teu pé, se a tua mão te leva a pecar, corta-o. É melhor que entre sem estas coisas do que perder a graça da vida, de entrar no reino dos céus. São Tiago, então, a igreja nos permite olhar com clareza as escolhas que devemos fazer, vai nos falar para a sua comunidade, para os dias de hoje, este grande perigo. São Tiago vai dizer da riqueza, do ouro, da prata, que leva algumas pessoas à desgraça. Sim, ele vai dizer, ricos, chorai e gemei por causa das desgraças que estão para cair sobre vós. E assim como o Senhor fala no fogo do inferno, aqui São Tiago vai nos falar verdadeiramente também de um inferno. Ele fala da ferrugem, a ferrugem que vai servir de testemunho contra vós e devorar vossas carnes como fogo. Essa ferrugem é daqueles que se apegam ao dinheiro e ao luxo e que permitem que isto ocupe o lugar principal dos seus corações, de suas vidas, vivendo para se manter numa condição de prazer, de ganhar e sustentar a sua riqueza. Essas pessoas
por si mesmas, em suas escolhas, já atraem sobre si as desgraças. Podem desfrutar de muitos prazeres, mas a ferrugem, o pecado, vai dissolvendo tudo aquilo que eles possam ter de bom e vai lhes conduzindo para essa desgraça maior que nos alerta São Tiago como fogo do inferno. Isto é muito perigoso, não é brincadeira. Não pensemos nós que, mas eu não sou rico, eu não sou empresário, Bom, enfim, nós temos tantas aí condições de pessoas com riquezas, mas aqui a riqueza verdadeira, ela é muito concreta e muito perigosa. Pensem nas pessoas que roubam, sobretudo velhos que roubam, ou mesmo jovens que roubam, e roubando amontoam dinheiro, guardam dinheiro, por mais que procurem gastar, tem muito ainda guardado, e se procurem ainda ter mais e manter aquilo que tem, não conseguem nem gastar aquilo que roubaram. Ou mesmo aquilo que conseguiram de uma forma justa, não usam. Não destinam os bens e aquilo que sobra para os necessitados. Não, Deus não é contra aqueles que têm recursos e dinheiro. Não, o Senhor não é contra, mas pelo mandamento do amor que cabe a todos, Ele diz, devemos amar o outro como nós nos amamos. Ou seja, se eu tenho e se o que eu uso para mim me basta, por que aquilo que sobra eu não destino a outros? Dentro desta ideia, não preciso ter conta em bancos no exterior. Qualquer coisa que me sobra, qualquer coisa que eu não use, deveria ser destinado então para o bem do meu irmão e do próximo. Mas quanto mais dinheiro uma pessoa tem, mais apegada às coisas da terra e menos ela pensa no céu. Pode até ter Jesus na boca, mas não tem Jesus no coração, porque os seus atos não mostram isso. E como vimos na semana passada, são corroídas pela cobiça. Quanto mais tem, mais precisam querer para manter e para aumentar aquilo que tem. Queridos irmãos e irmãs, este é o que fala o Senhor. Então, a riqueza, seja ela qual for, ela é muito perigosa. Nos faz olharmos para nós mesmos, nos tornando indiferentes à necessidade dos outros. Mas o que é pior, pode nos levar, inclusive, à injustiça. E não menos, Santiago vai alertar, sobretudo a nós cristãos, com relação àqueles que trabalham, aqueles que na comunidade dirigem, tiveram a oportunidade de colocar os seus dons e desenvolvê-los como graça de Deus e se tornaram então patrões, mas que não respeitam o pagamento justo e adequado dos seus empregados. Esta orientação é muito concreta e ela aparece na doutrina social da igreja e nós não podemos esquecer dela. Vai dizer São Tiago, como naquele tempo, não menos hoje, o salário que vós deixastes de pagar está gritando e o clamor dos trabalhadores chega aos ouvidos do Senhor. E assim fica claro, aquele salário negado, aquele salário injusto, isto leva ao justo a condenação e o assassinato. Mas essas vozes, como a voz de Abel, morto pelo seu irmão Caim, chega aos ouvidos de Deus. Queridos irmãos e irmãs, é assim que a partir da riqueza, ela é tão sedutora que podemos inclusive encontrar meios ilícitos para mantê-la e ampliá-la, e aqui cometemos injustiças muito graves. E aqui recordamos mais uma vez as palavras do Senhor: corta fora. É melhor ficar sem aquele emprego ou ficar sem aquela empresa, ficar sem tantas condições econômicas e favoráveis, do que perder o reino dos céus. Perder a entrada na vida, a herança prometida, perder a vida eterna. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. A lei do Senhor é perfeita, alegria ao coração.